Meus irmãos e minhas irmãs, que bom que você está aqui. Sabe, eu fico pensando em como Deus é surpreendente. Você poderia estar fazendo tantas outras coisas neste momento. Poderia estar distraído, ocupado, perdido em alguma preocupação. Mas algo te trouxe até aqui. E esse algo tem nome. Chama-se graça. Deixa eu te fazer uma pergunta simples e quero que você responda de verdade, lá dentro do seu coração. Como você está chegando até este momento de oração? Está chegando com o coração pesado? Está chegando carregando uma dor que você nem consegue colocar em palavras? Está chegando com medo do que pode vir pela frente? Inscreva-se agora no canal Católicos em Busca por Deus e deixe o seu like neste vídeo. Esse gesto simples ajuda a levar a palavra de Deus a mais almas que precisam de esperança, consolo e direção. Você pode ser instrumento de Deus com um clique. Obrigado, de coração. Deixa eu te fazer uma pergunta simples e quero que você responda de verdade, lá dentro do seu coração. Como você está chegando até este momento de oração? Está chegando com o coração pesado? Está chegando carregando uma dor que você nem consegue colocar em palavras? Está chegando com medo do que pode vir pela frente? Pode ser assim. Não precisa fingir que está tudo bem. Deus não precisa de máscaras. Ele conhece cada dobra da sua alma, cada canto escuro que você prefere não mostrar para ninguém. E mesmo conhecendo tudo isso, Ele te chama, Ele te convida. Ele quer você aqui. Hoje vamos rezar o Santo Rosário juntos. E eu quero que você entenda uma coisa antes de começarmos. O Rosário não é uma oração para pessoas perfeitas. O Rosário é uma oração para gente cansada, para gente que errou, para gente que ainda tem dúvidas, para gente que chora sozinha à noite sem saber bem por quê. É uma oração de caminhada. É uma oração de quem não desistiu. Nossa Senhora não nos pede perfeição. Ela nos pede presença. Ela nos pede o coração, mesmo que partido, mesmo que confuso, mesmo que ainda cheio de pecado. Ela pega aquilo que a gente tem, por mais pouco que seja, e leva ao coração do Filho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Que toda força do mal, todo desânimo, toda escuridão espiritual seja afastada agora, neste instante, em nome de Jesus Cristo, Senhor e Salvador. Senhor, nós vos oferecemos este rosário, mas não estamos oferecendo apenas palavras repetidas com os lábios. Estamos oferecendo nossas vidas. Cada conta desta coroa carrega uma história. A história da minha família, a história das minhas lutas, a história dos meus sonhos que ainda não se realizaram, a história das minhas dores que ainda não cicatrizaram. Recebei, Senhor, tudo o que carregamos no coração neste momento. As preocupações financeiras que tiram o sono, os filhos que se afastaram da fé, o casamento que está em crise, a saúde que está abalada, o emprego que não veio, a tristeza que parece não ter fim. Recebei tudo isso, Senhor, porque é demais para carregar sozinho. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Cremos que nada acontece fora do alcance de Deus. Nem aquilo que nos confunde, nem aquilo que nos machuca, nem aquilo que parece injusto ou sem sentido. Cremos em Jesus Cristo, o Filho eterno, que se fez carne, que veio morar entre nós, que conheceu a fome e o cansaço, que teve amigos que o traíram, que chorou diante do túmulo de Lázaro, que carregou uma cruz de madeira pelas ruas empoeiradas de Jerusalém. Cremos que ele ressuscitou, que saiu daquele sepulcro com a força do amor que nenhuma pedra consegue segurar. Cremos que ele vive. Cremos
que Ele está agindo agora, não amanhã, não quando a situação melhorar. Agora, exatamente onde você está. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Que o nome de Deus seja exaltado na sua casa hoje, na sua família, no seu trabalho. Que o nome de Deus seja mais forte do que qualquer problema, mais alto do que qualquer voz de desânimo. Venha a nós o vosso reino. Reino de paz onde há guerra, reino de saúde onde há doença, reino de reconciliação onde há ruptura. Seja feita a vossa vontade. E eu sei que esse pedido não é fácil, porque às vezes a vontade de Deus dói. Às vezes ela nos leva por caminhos que a gente não escolheria, mas no final sempre nos conduz para um lugar melhor do que qualquer outro que teríamos escolhido sozinhos. Ave Maria, cheia de graça. Maria, minha mãe querida, a gente precisa tanto do teu colo. Você que viveu situações tão difíceis, o exílio no Egito com um bebê nos braços, a perda de Jesus no templo, a dor indescritível de vê-lo morrer na cruz. Você sabe o que é sofrer. Você sabe o que é ter medo. E mesmo assim, você nunca deixou de confiar. Ensina-nos esse segredo, Mãe. Ensina-nos a dizer: faça-se em mim segundo a vossa palavra, mesmo quando temos medo do que vai vir. Intercede por nós. Apresenta ao teu Filho todas essas intenções que carregamos no coração. Os mistérios dolorosos, meus irmãos. Não tenha medo de entrar nesses mistérios. Sei que a dor assusta. Sei que a maioria de nós foge dela. Mas é justamente na dor contemplada de Cristo que encontramos a força para suportar a nossa própria primeiro mistério. Jesus ora no Horto das Oliveiras, fecha os olhos por um instante e imagina aquela cena. É noite, a cidade está quieta, Jesus se ajoelha naquele jardim e começa a sentir o peso do que está por vir. O Evangelho diz que ele suou sangue de tanta angústia. Jesus, o Filho de Deus, experimentou o terror da antecipação. Conheceu aquela agonia de saber que algo terrível está chegando e não poder evitar. Sabe quando você não consegue dormir de tanto pensar? Sabe aquela ansiedade que aperta o peito às 3 da manhã? Jesus conheceu isso. E mesmo assim, ele rezou. Mesmo em agonia, ele foi ao Pai. Não foi buscar uma saída. Foi buscar força para aguentar. Talvez você esteja vivendo o seu horto hoje, uma noite escura da alma que parece não ter fim. Eu te digo com toda a certeza da fé: não desista. Continue rezando. Continue confiando. Deus não abandonou Jesus no horto. E Ele não vai te abandonar no seu. Segundo o mistério, a flagelação de Jesus. Cada golpe que Jesus recebeu naquela flagelação foi carregado com uma intenção: o amor por você. Não por uma humanidade abstrata e distante. Por você, pelo seu nome, pela sua história, pelas suas fraquezas mais profundas. Quando você se sentir indigno de ser amado por Deus, quando o peso das suas quedas parecer grande demais, lembre-se deste mistério. Ele já pagou. A misericórdia já foi derramada. Não há pecado que seja maior do que o amor de Cristo. Não há queda tão funda que a mão de Deus não consiga alcançar. Volte para Ele. Não importa quantas vezes você já voltou e caiu de novo. A misericórdia não tem limite de tentativas. A confissão está sempre de portas abertas. Deus não se cansa de esperar por você. Terceiro mistério: a coroação de espinhos. Eles fizeram uma coroa de espinhos, colocaram na cabeça de Jesus e gritavam: Salve, Rei dos Judeus! Com ironia, com deboche, com crueldade. Jesus foi humilhado publicamente. Foi ridicularizado. Foi tratado como um louco,
como alguém que não valia nada. Quantas vezes na sua vida você já se sentiu assim, mal interpretado, julgado por pessoas que nem te conhecem direito, colocado de lado como se não tivesse valor? Olhe para Cristo coroado de espinhos e saiba, a humilhação não é o fim da história. Ela nunca é o fim da história de quem pertence a Deus. Jesus não respondeu com ódio, não se defendeu com gritos. Permaneceu firme, permaneceu em silêncio, porque sabia quem ele era, independentemente do que os outros dissessem sobre ele. Peça hoje a graça de conhecer sua própria identidade como filho de Deus, uma identidade que nenhuma opinião humana consegue tirar de você. Quarto mistério: Jesus carrega a cruz. A cruz era pesada, pesada demais para um corpo já tão maltratado. E Jesus caiu. O Filho de Deus, o Criador do universo, caiu no chão diante de todos e se levantou. Caiu de novo e se levantou de novo. Isso é a vida cristã, meu irmão. Não é a vida de quem nunca cai, é a vida de quem se levanta. Não é a trajetória dos que nunca tropeçam. É o testemunho dos que, mesmo tropeçando, continuam andando na direção de Deus. A cruz que você carrega hoje pode parecer grande demais para os seus ombros. E pode ser que seja mesmo, mas não é maior do que a graça que Deus oferece. Não é maior do que o auxílio de Simão Cirineu, que pode aparecer na sua vida, quando você menos espera um amigo, uma palavra, uma mão estendida no momento certo. Há também Verônica no caminho, aquela mulher corajosa que furou a multidão para enxugar o rosto ensanguentado de Jesus. Às vezes, Deus nos consola não com milagres espetaculares, mas com gestos humanos simples e cheios de amor. Fique atento. Ele está te enviando pessoas assim. Quinto mistério: a crucificação e morte de Jesus. Chegamos ao mistério mais profundo de todos. Jesus é pregado na cruz. Seus braços abertos abrangem o mundo inteiro. Você está dentro desse abraço. Do alto da cruz, ele perdoa aquele que o insultava ao lado. Do alto da cruz, ele cuida da mãe. Do alto da cruz, ele diz ao bom ladrão: hoje estarás comigo no paraíso. E então, quando tudo parece terminado, quando a escuridão cobre a terra, quando o sofrimento chegou ao seu ponto mais extremo, Jesus diz: está consumado. Não é uma derrota, é uma vitória. A obra da salvação foi completada. O amor venceu. A morte não teve a última palavra. E é por isso que, seja qual for a situação que você enfrenta agora, a morte não tem a última palavra na sua história. A doença não tem a última palavra. A falência não tem a última palavra. O abandono não tem a última palavra. Quem tem a última palavra é aquele que disse: eu sou a ressurreição e a vida. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, minha vida, minha doçura e minha esperança. Volta para nós esses teus olhos misericordiosos. Ó doce, ó piedosa, ó sempre Virgem Maria, cuida da nossa família, Mãe. Cuida dos nossos filhos que se afastaram. Cuida do nosso lar. Cobre com o teu manto cada pessoa que rezou este rosário conosco hoje. Afasta de nós todo o mal, toda a influência maligna, todo pensamento que nos desvia do caminho de Deus. Senhor Deus nosso, concedei-nos saúde de corpo e de alma. Livrai-nos dessa tristeza profunda que às vezes nos aprisiona e nos afasta da alegria de vos pertencer. Conduzi-nos pela mão de Maria até a alegria plena que nunca terá fim. Que cada um que rezou este rosário hoje saia daqui diferente, mais leve, mais esperançoso, com a certeza renovada de que Deus está no controle,
que Maria intercede por nós e que o amor de Cristo é mais forte do que qualquer coisa que este mundo pode nos tirar. Uma palavra final antes de encerrarmos. Eu quero te dizer uma coisa que às vezes a gente precisa ouvir com mais frequência. Rezar não é fraqueza. Rezar é o ato mais corajoso que um ser humano pode praticar, porque rezar é reconhecer que sozinhos não damos conta. E essa é uma das verdades mais libertadoras que existem. O mundo lá fora vai te dizer para ser forte por conta própria. Vai te dizer que você não precisa de ninguém. Vai te dizer que mostrar vulnerabilidade é fraqueza. Mas Jesus fez justamente o contrário. Ele se ajoelhou no horto. Ele gritou da cruz. Ele pediu ao Pai, e ele é o Filho de Deus. Então, não tenha vergonha de rezar. Não tenha vergonha de chegar diante de Deus com o coração partido. Não tenha vergonha de dizer: Senhor, eu não estou conseguindo. Eu preciso de você. Porque é exatamente nessa hora de rendição total, que ele entra com toda a sua força. O Santo Rosário que rezamos juntos hoje não foi apenas uma oração, foi um encontro com Maria que nos levou pela mão até Jesus. E Jesus, que nos levou até o Pai, foi um momento sagrado que ficará registrado na eternidade. Cada Ave Maria que você rezou foi ouvida. Cada intenção que você carregou no coração foi apresentada ao trono de Deus. Você sabe o que os santos dizem sobre o rosário? Santo Luís Maria Grignion de Montfort dizia que nenhuma oração é mais agradável a Deus e mais salutar para a alma do que o rosário. São João Paulo II, aquele Papa que tanto amamos, rezava o rosário todos os dias. Dizia que era sua oração favorita, o fio que o ligava ao coração de Maria e, por meio dela, ao coração de Cristo. Não à toa, em todas as aparições de Nossa Senhora, ao longo da história, ela sempre pediu o rosário. Em Fátima, em Lourdes, em Guadalupe. A Mãe de Deus sabe o que cura, sabe o que fortalece, e ela continua pedindo isso a cada um de nós, com carinho de mãe, com insistência de mãe, com amor de mãe. Por isso, meus irmãos, minha sugestão mais sincera para você hoje é esta: não deixe o rosário ser só um vídeo que você assistiu. Leve-o para a sua vida. Reserve um momento do seu dia, pode ser de manhã, pode ser à noite, pode ser no caminho do trabalho, e reze. Reze um mistério, reze todos os 5. O que importa é a regularidade. O que importa é não largar a mão de Maria. E se um dia você se sentir tão pesado que nem consegue rezar, reze a si mesmo. Reze com a voz embargada. Reze com as lágrimas escorrendo. Reze com raiva, se precisar. Reze com dúvida. Mas reze porque Deus escuta até o que não conseguimos colocar em palavras. Ele vê o que está dentro, não apenas o que sai pela boca. E quando você não souber mais o que pedir, quando as palavras acabarem, quando o coração estiver tão cansado que nem sabe mais o que deseja, apenas fique quieto diante dele, porque às vezes a oração mais profunda que existe é o silêncio de quem confia. É a criança que não diz nada, mas fica no colo do pai. Esse silêncio também é oração. Esse silêncio também é fé, que você leve desta oração a certeza de que não está sozinho, que leve a paz que ultrapassa qualquer entendimento, que leve nos olhos um pouquinho mais de esperança para enfrentar o dia de amanhã, porque com Deus e com Nossa Senhora ao seu lado, não há situação que não possa ser transformada. Não há dor que não possa ser redimida. Não há história que não possa ter um novo capítulo. Deus te abençoe imensamente. Que a paz de Cristo guarde o seu coração e a sua mente.
Que a intercessão de Nossa Senhora cubra cada passo do seu caminho. E que você nunca, jamais, se esqueça de quanto é amado por um Deus que veio ao mundo, que viveu, que sofreu e que ressuscitou por amor a você. Isso não é um discurso bonito. É a maior realidade que existe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se esta mensagem tocou o seu coração, compartilhe o vídeo com seus amigos e familiares pelo WhatsApp e também nas redes sociais. Muito obrigado por caminhar conosco nesta jornada espiritual. Que Deus derrame abundantes bênçãos sobre a sua vida e que a sua luz ilumine sempre o seu caminho.